Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, verso 18, o último versículo da carta. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Meus irmãos, o término da carta de Paulo não é anormal, não é atípico, mas algo que me chama a atenção aqui é ele chamar os Gálatas de irmãos. Ele os trata assim do início ao fim. Mas é atípico, aliás, melhor dizendo, é estranho, causa surpresa, de certa forma, porque ele teve longos embates com estes irmãos. Esses irmãos tinham uma visão muito equivocada da graça, uma visão supervalorativa da lei, uma visão muito otimista de si mesmo, de que poderiam viver pela lei. Desta forma, de maneira implicativa, eles negavam ou diminuíam a obra de Cristo. Reparem, eles não negam a divindade, a humanidade de Cristo. Às vezes você comete grandes equívocos por implicações, de forma decorrente de um pensamento que você não ainda parou para ver ou perceber que aquele pensamento traz aquelas implicações, que me parece que era o caso entre os Gálatas. E Paulo, então, ele levanta as implicações de muito do que os Gálatas pensavam. Ou seja, é uma forma de expandir. Alguém pode sustentar uma premissa e achar aquilo muito bonito, e alguém, de repente, vai e mostra: olha, se isto é assim, logo a implicação é esta, ou as implicações são estas. E quando começa a expandir as implicações de determinada asserção ou afirmação, aí você observa que você não crê em nada disso. Porém, o que você afirma de início traz como implicações aquelas teses. Aí você percebe a bobagem que você estava sustentando. Isso é natural por causa de uma falta de critério na avaliação de uma ideia, ou a ideia colocada em forma de slogan, né, que parece ser muito promissor, impactante. Então, nós olhamos e, que interessante isso, essa ideia. Aí começamos a reafirmar aquela ideia ouvida e não paramos para pensar nisso. Bom, então nos parece que entre os Gálatas havia implicações sérias que eles não percebiam. O próprio Pedro caiu nesta armadilha, e talvez ali por fraqueza, mas Paulo o advertiu. Bom, houve vários problemas, mas Paulo os chama de irmãos. Meus irmãos, isso é uma lição importante para nós. Nós podemos ter divergências, diferenças interpretativas, mas isso não nos torna inimigos. Nós não estamos aqui nos tornando falsos irmãos ou abandonando a família da fé, porque nós podemos discordar sobre o sentido da ceia, da forma de batismo, quanto a alguns aspectos da aplicação da graça em nossa salvação. Nós podemos nos equivocar nisso, e eu sempre digo, ah, nossa teologia não é perfeita, embora nós zelemos por aquilo que cremos que seja decorrente das Escrituras. Mas a nossa teologia falha, porque nós somos falhos, e a teologia não é um produto acabado vindo do céu, mas é uma reflexão humana buscada na palavra de Deus, em submissão ao Espírito. Mas nós falhamos, nós temos limitações. Então, nós não somos, como eu sempre digo, proprietários da verdade, e temos diferenças. E essas diferenças não nos torna não irmãos, não nos exclui da família da fé. Então, é preciso ter cautela quanto a isso. Por outro lado, esse espírito de tolerância, que é muito bem-vindo, ele não pode nos conduzir
a uma forma acomodatícia pecaminosa. O apóstolo os considera irmãos. Mas os considera irmãos que estão agindo equivocadamente, estão sendo infantis. E nem por isso eles deixam de ser repreendidos, exortados severamente. Mas são irmãos em Cristo. Então é preciso que nós tenhamos essa cautela. Para que alguém deixe de ser nosso irmão em Cristo, será preciso que esse alguém negue a Jesus Cristo, negue a sua humanidade, a sua divindade, negue a suficiência da obra de Cristo, negue a única e eficaz mediação entre Deus e os homens feita por Jesus Cristo. Aí sim, nós deixaríamos de pertencer à família da fé, porque todos nós somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, é o que o próprio apóstolo Paulo fala. Mas o meu ponto primeiro hoje é este, de olharmos os nossos irmãos, a despeito de diferenças, com simpatia, procurando ajudá-los, pedindo discernimento a Deus e, ao mesmo tempo, também nos permitindo ser ajudados por eles em falhas que possamos ter, e certamente as temos. E isso nos conduza a uma vida cristã aperfeiçoada em santidade, glorificando o nome do nosso Senhor, o nome do nosso Pai. Que Deus nos dê discernimento quanto a isso também. Amém.